Olá, boa noite. Está no ar mais um Goitacast Aurora, número 64. Eu, Ricardo Lopes, a meu lado ele que nem todo mundo odeia, o Cris. E hoje, um Goitacast especial, Goitacast de Natal, e uma convidada muito especial para a gente falar sobre Natal, que é a Lidiane Gonçalves. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso. É sócia da Rede Aurora, ela tem mais tempo de Rede Aurora que a gente, entendeu? E só lembrando, que Goitacast Aurora aí tem o patrocínio aí da Boutique do Pão. Hoje, rabanada em homenagem ao Natal. Natal, né? Natal. Olha que coisa linda. É de verdade, tá docinho, tá uma delícia. Rabanada fit, assada. Rabanada fit. Mas lembre-se, é a Boutique do Pão do Parque Imperial, tá? Inclusive no iFood. A Boutique do Pão do Parque Imperial está na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22, uma sequência de 596835. E na internet, @Boutique do Pão 339. O Goitacast também tem o patrocínio da MR Veículos, Aí, ó, Natal chegando, Ano Novo, troca de carro ou compra seu primeiro carro, tá? A MR Veículos de verdade, tá, galera? Da Avenida Dr. Filipe Web, 431 no Turf Clube. Do meu amigo Maurício Areias. Aê, ficou mais velho aí no dia 16. O telefone da MR Veículos, DDD 22 99 777 6464. Hoje tudo é 64, E na internet, @MR Veículos Premium. E hoje, a gente está aqui com a presença da psicóloga Lidiane Gonçalves. E a gente vai falar um pouco de Natal, que é uma data, assim, de celebrar, de união, mas também é uma data que traz aquela nostalgia, a saudade, principalmente daqueles que não estão mais entre nós. E não que vai ser um programa triste, mas reflexivo, E a gente pode lembrar com alegria também, de quem não está mais aí. Então, a doutora Lidiane Gonçalves vai falar um pouco sobre o tema, sobre essa saudade, dos que já foram. Ela vai falar tanto assim de experiência própria como profissionalmente. Então, com a palavra, Lidiane Gonçalves. Ai, meu Deus. Então, eu acho que a gente pode começar falando sobre lembranças, Eu acho que a gente pode estar dando início falando sobre lembrança. A gente pode colocar já que lembrar significa recordar, Então, a gente parte desse princípio porque para recordar é de suma importância que a gente esteja usando a nossa memória. Então, a gente começa já a tá colocando essa questão da lembrança. Por quê? Porque a lembrança ela vai começar a nos trazer aquilo que nos traz esperança e aquilo também que nos deixa triste, nos deixa reflexivo. Agora, próximo ao Natal. Não só próximo ao Natal, mas no nosso consultório, é de praxe a gente receber as pessoas com questões realmente que trazem traumas, Então, esse mês, de dezembro, a gente trabalha muito essa questão também, numa questão de uma retrospectiva de como foi o ano, quais são os aspectos que você não conseguiu superar, o que você gostaria de ter feito que você não fez. Não é só aquela tabelinha que você faz, aquele cronograma, tipo assim, no próximo ano, exemplo. Tá aqui a rabanada, eu posso comer a rabanada, mas eu preciso voltar à academia, eu tenho que ter meu foco, eu quero eliminar tantos quilos, enfim. Então a gente começa a fazer uma retrospectiva mesmo. Balanço do ano. Um balanço do ano, porque na verdade, se eu for perguntar pra você aqui agora, Cris, você, esse ano, o que você programou pra fazer que você não conseguiu fazer? Não precisa responder, não. Mas você muita coisa. Então, são muitas questões, A gente envolve muitas questões. E aí vem a frustração. E não só esse ano, mas o ano passado também, A gente enfrentou o que ninguém estava esperando, essa pandemia, com grandes sequelas, Muitas pessoas perderam seus entes queridos. A gente que trabalha na linha de frente, na área da saúde, a gente perdeu muitos colegas que estavam ali para salvar outras vidas, Foi, assim, um momento muito difícil. Não só aquele paciente que está
doente, né? Mas adoece toda uma família, né? É um contexto todo. Então, assim, a gente, enquanto psicólogo, assistente social também, a gente fica nessa linha aí para dar a triste notícia, muitas das vezes, à família, né? Que, infelizmente, é aquela notícia que ninguém quer dar. Eu sempre sou premiada, né, para dar essa notícia, e não sei porquê, mas sempre sou premiada, escolhida para dar essa notícia. Mas é um momento que marca também a vida da gente, né? Porque é um ser humano que tinha planos, muitas das vezes, é novo, né? Porque essa pandemia que veio aí não foi só para quem já era idoso ou situação de risco ou estava em vulnerabilidade, né? Tipo assim, veio para todo mundo e ninguém estava esperando, né? E ninguém quer perder. Quem quer perder? Ninguém quer perder. Eu costumo dizer sempre, eu não gosto de perder nem a tarraxa do brinco, porque às vezes aquela tarraxa não encaixa no outro brinco. Então, assim, ninguém quer perder. Ninguém quer perder. A gente começar a falar sobre perda é uma coisa muito complexa, né? E na noite de Natal, eu acho que durante o ano inteiro é um momento que a gente olha a mesa e vê vários lugares vazios ou pessoas ocupando os lugares de pessoas que a gente gostaria que ainda estivesse entre nós. É um momento que quem tá zangado fica de bem. É um momento que quem não tira foto sai na fotografia e que libera perdão, ou que muitas das vezes só se abraça ali para tirar foto. É o dia da piada do pavê. É o dia. E aí a gente diz, família boa é o quê? O ditado diz que família boa é onde? Na fotografia, né? Na fotografia, fotografia, ainda mais agora nos selfies da vida, que a gente joga o efeito, que a gente bota o filtro, que tá tudo lindo, maravilhoso, na verdade não tá. Eu particularmente, eu não gosto de Natal. Sério? Eu não gosto, não. Mas tem, assim, algum motivo específico? Sei lá, acho uma época muito melancólica. Então vamos começar uma terapia aqui. Eu vou aproveitar e falar disso, que a gente tem uma psicóloga do lado. É uma consulta grátis. Então, uma pessoa que já não gosta do Natal tem uma razão específica, tá? Porque Natal é celebração de Cristo. Então, quando a gente começa a falar, tipo assim, eu não gosto muito de Natal, a gente vai trabalhar exatamente essa questão que eu comecei a falar, sobre lembranças. Mas e se o Cristo for ateu? Não, no sentido de que você celebra algo. Ah, sim. Tá? É celebrar. Celebra algo. Celebrar que é sinônimo de coisa boa, né? Sim, era pra coisa ser, boa. Né? Deveria ser. Coisa boa. A gente só celebra coisa boa. Quem vai celebrar coisa ruim? Ninguém. Verdade. Ninguém. A gente tem que celebrar o que é bom. Natal, assim, no meu caso, é complicado, né? Minha família nunca teve essa união, né? Minha família, assim, de sangue, da qual eu pertenço. Mas o Natal de 2015 foi bem complicado, porque eu perdi minha avó no dia 17 de dezembro. Né? Por mais que a gente soubesse que ela já estava, assim, numa fase final de Alzheimer, mas é como você disse, né? A perda... Ninguém quer perder. Né? E no dia 29 de janeiro de 2016, meu avô faleceu. Então foi um ano novo que, né, já começou, né, antes do dia 30, né, já perco meu avô. Embora eles fossem separados, né, minha avó separada do meu avô antes do meu nascimento, mas eles tinham uma ligação. Né? E eu acabei, né, compartilhando com a família da minha esposa, né? E a avó dela era aquela pessoa que centralizava todo mundo na casa dela no dia 24. E ela se foi, né? Em 2018. E isso acabou. Porque quem agregava era ela. Ela era o ponto central ali. A família da minha esposa era exatamente assim também. Entendeu? Era tipo assim, numa casa média, 30 pessoas... 35, 40 pessoas dentro de uma casa. E todo mundo ia. Por mais que tivesse alguma questão, todo mundo ia. Era aquele respeito à matriarca, entendeu? E ela se foi e isso acabou. Então hoje os natais são um tanto diferentes, assim, entendeu? Apesar que eu acho que eu nunca comemorei o Natal da forma certa. Era sempre uma data de comer muito. Beber muito. Por um tempo beber muito, mas há 18 anos que eu não bebo, então aí já ficou só na comida mesmo. Mas eu costumo dizer que eu acho que eu faço parte, né, até dessa maioria, né? Comemora mais Papai Noel que Jesus. Mais pelo feriado em si. Tanto que nós estamos usando um gorro de Papai Noel e nada de Jesus. Eu não tô usando, que o pessoal fala que eu fico parecido com o Saci.
Se amputar a perna... Então, eu cheguei aqui e tinha um gorro pra mim. Então, eu gosto de gorrinho. Você pode ver que eles são um pouco diferentes. O meu tem uma barrinha mais estreita, né? O seu já é um... Né? São gorros feitos em lugares diferentes. O seu é da marca ruim. Claro, né? Tem que ser um cavalheiro, né? O meu é bom. O dela é top. É um gorro de marca. Entendeu? Mas então, Lidiane, essa questão, né, de celebrar, né, de saber também lidar com as perdas, e quando você fala da lista, né, o que você fez, tem também a lista do que eu não fiz, né? Não, gente trabalha o que não fez. Que eu não fez. deveria fazer e fiz também, tem então, isso também. O que acontece? Nessa hora a gente faz aquele paralelo, né? O paralelo do ganho e da perda, né? E aí, tipo assim, se você não tem do que celebrar, a gente tem que avaliar por que você não vê motivo para celebrar. Então, só em você estar com saúde, você tem motivo para celebrar, né? Então, toda vez que você for conversar, Cris, com alguém da saúde, você nunca diga isso. Por quê? Porque a gente o tempo inteiro escuta: ai, se eu pudesse, eu teria feito isso. Ai, se eu tivesse mais uma última oportunidade, o que você gostaria de fazer? Ó, hoje eu atendi 4 pessoas. Eu fiz a mesma pergunta para as 4. Eu fiz a seguinte pergunta: não vamos falar sobre o Natal. Vamos falar sobre perspectiva. Diante do ano que está por vir, o que você espera de mim? Eu perguntei. No caso, que espera da Lidiane. Isso. Ah, interessante. Interessante. O que você espera do outro? Né? Porque muitas das vezes, tipo assim, é nos colocado, aspas, uma responsabilidade de tipo assim, você diz o que vai dar certo, você diz por qual caminho, como que vai ser conduzido, e daí a gente vai fazer. Só que, na verdade, a gente direciona, a gente faz a nossa intervenção pontual, coloca as questões, avalia junto ali, mas a gente nunca vai dizer: olha, Ricardo, você faz isso porque se você não fizer vai dar ruim. Não. Né? Tem que fazer a pessoa chegar à conclusão. Isso, você que tem que escolher. Porque, tipo assim, se der bom, eu sou gente boa. Se der ruim, aí a culpa é minha. Sua, né? Entendeu? Então, tipo assim, a responsabilidade daquilo que você vai escolher é sua. Você não é responsável pelo aquilo que você cativa? Então, a escolha é sua. É lógico que a gente vai pontuar, é lógico que a gente vai ver, né? Cada caso é um caso, né? Em se tratando de depressão, o nível de depressão, né? Síndrome do pânico, são outras questões, outras vertentes que a gente tem que realmente, tipo assim, puxar, porque tem gente que a gente vai orientando e a pessoa não tá vendo. Então, se diante do horizonte a pessoa não vê, a gente faz um sininho, tipo assim, ei, é por aqui. Porque a gente sabe que no final vai dar ruim. É que tem que quase desenhar, né? Praticamente uma coisa assim. Mas tem muito aquela coisa também da pessoa que diz que quer, mas não quer, tá? Tipo assim, porque para ter mudança na sua vida, na minha vida, eu tenho que querer. E para eu querer, eu tenho que dar o primeiro passo. Eu não posso querer por você. Eu posso acreditar muito que vai dar certo. Mas se você vai fazer um concurso, se você nunca estudar, eu vou dizer a você, você vai passar. Eu tô acreditando que você vai passar. Tem 10 vagas, uma é sua. Mas você não bota a mão no livro. Eu quero passar. Quantas vezes estudar? Nenhum dia. Então, é complicado. Tipo, eu quero ganhar na Mega Sena sem jogar. Exatamente. Você tá ali, mas você não faz movimento nenhum para aquilo dali. Você só quer. Quer, mas você não faz nada em função daquilo dali. Entendeu? E eu acho também que existe um certo padrão de pedidos que é sempre a mesma coisa. Vou perder peso, vou ganhar mais dinheiro. Existe um certo padrão, né, cara, assim... Melhorar como pessoa. Mas ninguém pede coisas assim, tipo, sei lá... Olha, eu acho que tá mudando isso, Tá mudando? Tá mudando. Principalmente para as mulheres, eu acho que tá mudando muito, entendeu? Eu não sabia disso. As mulheres são mais exigentes, entendeu? No sentido consigo mesmo também, na questão da autoestima, afetividade, valorização, né? Com muitas coisas aí agora de relacionamento abusivo, essa coisa assim. Embora algumas, né, se coloquem no sentido de depender do outro, afetivamente, mas hoje, tipo assim, as mulheres são mais seletivas nesse aspecto, sim. Então aceitam qualquer tralha. Estão avaliando, né? Tipo assim, mais um pouco, não estão indo tanto no escuro, assim. Entendeu? Eu acho que assim, por um lado, né? Mas eu acho que por outro também,
estão escolhendo muito mal, né? Porque o que você vê de tal de... Você liga o noticiário, padrasto espanca a criança porque ela teve o filho com outro cara e casou com outro, o cara vai pra descontar, às vezes uma raiva da mulher bate na criança, faz alguma... É direto, então eu acho que tá havendo uma certa precipitação de colocar, morar junto com uma pessoa. Então, aí eu vou falar de um ramo da justiça, onde eu tramito também. O que acontece? Na verdade, assim, o que a gente observa é o seguinte: existe aquela família tão desestruturada que, tipo assim, não há critério de escolha. Tipo assim, caiu na rede é peixe. Tá? Entendeu? Então, tipo assim, tem os benefícios aí do governo, né? Que antigamente o pessoal queria povoar a terra. Era muita bolsa família. E vai de bolsa pra lá e bolsa pra cá. Então, tipo assim, são situações que muitas das vezes quem não tem escolha vai no desespero. Tipo assim, é o desespero mesmo daquela situação de sobrevivência. Entendeu? Mas eu quero dizer que o padrão hoje... da pessoa já é tão baixo, né, que qualquer coisa que aparece. Qualquer coisa, tipo assim, já é um acalento a mais. Tipo assim, eu vou ter quem paga minha luz, um exemplo. Eu não vou precisar fazer tal coisa. E por aí vai. Eu quero dizer assim, que no sentido hoje, embora a mulher esteja, tipo assim, tenha conquistado seu espaço no mercado de trabalho, ela tenha evoluído, ela esteja em uma situação de que muitas das vezes é mais favorável até do que seu próprio companheiro, ela é carente por si só. Entendeu? Então, tipo assim, essa questão de, tipo assim, é porque, tipo assim, ela soube escolher mal, aí são critérios de desestruturamento mesmo familiar, entendeu? Porque nada que não se planeja, até um filho, né? Se você não for planejado, né? Você pode ter uma surpresa. Tipo assim, você estava esperando X e gastou tanto. Você não estava programado e você não tem um plano de saúde, você quer pagar um parto. Então, hoje, tipo assim, em tudo que se a gente não conseguir planejar, hoje está difícil a gente planejar qualquer coisa. Entendeu? Hoje está difícil. Por quê? Porque você hoje tem uma inflação que hoje está de um jeito, amanhã está de outro, o dólar está de uma forma, depois está de outra. Então você fica um pouco que perdido. Antes, um pouco, a gente tinha mais aquela coisa: eu vou economizar, eu vou planejar, eu vou investir, eu vou juntar. Você conseguia planejar um pouquinho mais a longo prazo as coisas. Hoje está tudo tão incerto. Hoje está tudo incerto. Hoje você começa aqui e você não sabe quando. Você tem segurança em que hoje? Nada. Aqui no Brasil e nada. Então, nada, zero. Não temos segurança de nada. Nem de que aquela pessoa também vai estar ao seu lado ali, seja em qualquer situação. Tem uma... já tem uma pergunta para Lidiane. Aproveitar, dar boa noite a quem está assistindo a gente aí pelo YouTube. Grande Matheus Alvarenga, né, que tá conosco aqui com o projeto História Nítida, né? Uma vez por mês a gente vai sempre falar de uma instituição ou de uma pessoa, né, da história, de uma forma com mais detalhes, né? Então já tivemos em dezembro, teremos, se Deus quiser, em janeiro. Ícaro Foli, boa noite. Cris Ferreira, esse menino quem? Esse tá bonitão ali. Nossa. Hilda Rodrigues, boa noite. E o Matheus Alvarenga tem uma pergunta aí para Lidiane. Como melhorar o psicológico das mães que estão agitadas por conta das férias dos filhos? Então, Matheus, esse daí é um grande desafio, né? A gente cria alguns roteiros, vamos dizer assim, uns cronogramas de férias. Para esse cronograma de férias aí, a gente vai vendo pelo desenvolvimento da criança primeiro, né? De 9 a 12 anos, de 4 a 6, né? A gente vai optando por jogos, a gente vai optando por não aconselhamento a nunca deixar por conta da televisão, por conta do celular, tá? Porque os ortopedistas também estão cheios e reclamando porque só tem criança arcadinha, porque está direto aqui no seu celular, entendeu? Visto também. A visão. O tempo inteiro. Eu tenho uma filha de 9 anos que eu vigio o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sai do celular. Sai do celular. Tá vendo o quê? Saber o que seu filho tá vendo. Principalmente. Né? Esses jogos aí, posso falar os nomes aqui, mas esses jogos aí, principalmente de tiro, vou matar, você matou quantos e tal e tal. Esse dia eu fui numa feira pedagógica na escola da minha filha. E ali eu ouvi uma conversa entre 3 meninos.
você tá em quantos agora? Ah, eu tô em 1000 e tal. E você? Eu tô em 1000 não sei o quê, em 1000 e tal. Eu falei, gente, 1000 de quê? Cada um tá com 1000. Quantos tinham matado? Então, É o Rambo? Então, tipo assim, a competição era quem matava mais, né? E aí, cabe a gente, né? Pai estar atento, vigilante, vendo que seu filho está assistindo, como ele está dormindo, porque no sono também reflete muito, tá? A gente sempre pergunta nas nossas anamneses se seu filho tem a síndrome da perna inquieta. O que é isso? É aquele tiquezinho que faz assim com a perna. E eu tenho isso. Entendeu? Eu tenho. Então, a criança, porque quando ela começa também a jogar, uma coisa muito comum que o pessoal quase não comenta, mas é criança já com fase já que não é mais para fazer xixi na cama e faz, tá? Eu já atendi crianças de 12 anos que estavam fazendo xixi, que pedi, pelo amor de Deus, pra mãe não contar na escola, de 9. É que 12 entendeu? já é um adolescente, né? E, Nossa, e tem 12, menina de 12 anos que já gerou, né? Mas faz xixi na cama. Entendeu? Aí são pode outras também ser questões. uma questão física também, de repente. Geralmente tá emocional, tá? Emocional, né? Emocional, tá associado a alguma coisa e vários critérios. Separação de pais, insegurança, dúvida quanto à opção sexual, e uma série de questões. Porque você falou nessa questão de jogos, por exemplo, você tem uma filha de 9. 9. Mas quando ela tinha 6, era uma preocupação diferente. Quando ela tiver com 12, já é uma preocupação diferente. Vai mudando, Vai né? mudando porque, na verdade, hoje, tipo assim, o que a gente tem maior preocupação é o TikTok. Isso. TikTok Né? é um veneno. É o TikTok. Cara, eu entrei nesse negócio agora. Então, Eu tô viciado quem nisso. fez a minha conta foi a minha filha. Você pode com isso. Mas crianças dominam Foi aquilo ali. ela que fez a minha conta. Ela falou, mamãe, todo mundo tem, você não tem. Eu falei, o que? Ela, TikTok, vou fazer uma pra você agora. Eu tenho. Não cara. separa, Entendeu? separa ali, vê até sujeito Mas mesmo. eu- Tu para ali um minutinho que você vai ver, cantou 2 horas aqui só passando. Esse minutinho E é dura. cada. E tipo assim, a Porque te variedade de envolve. conteúdos ali tem criança ali e tem coisa brabíssima ali também no meio. Brabíssima, Não, Cara, porque tem coisa que edifica, tem coisa que é boa, tem coisa que você aprende, né? Ali é um curto tempo, né? Tipo assim, que você resume algumas coisas ali. É interessante, mas como tudo, tem o seu lado bom e tem o seu lado prejudicial, né? Verdade. E eu, engraçado, eu não uso o TikTok pra dancinha. Eu uso pra meus vídeos mesmo. E eu percebo que eu tô tendo, assim, muito mais visualizações pelo TikTok, assim, é muito diferente, o cara. alcance é bem maior. Tipo assim, uma parada que eu tive 90 visualizações, lá eu tô tendo 1000, entendeu? Então, até porque não é meu feitio. O meu conteúdo não indico pra criança. Eu acho que não é legal, entendeu? Pode ser um pouco traumático. Só uma Entendeu? opinião. Só uma opinião, entendeu? Assim, Uma leve porque, opinião. eu acho que meu conteúdo não é legal pra criança. Mas voltando aqui na questão que ela falou das férias, eu vejo essa questão, por exemplo, opção sexual, né? Cada vez isso é uma preocupação mais cedo na criança. Sim, começa com 9 anos. Com 9 anos. Com então 9 tem anos. mais ou menos esse padrão. Sim, com 9 anos. Por quê? Porque é onde... Ai, como é que eu vou dizer? É onde, tipo assim, a zona de prazer da criança, ela já começa a se perceber. Por exemplo, o chuveirinho. Entendeu? É a primeira fonte onde a criança se descobre. Até mesmo antes da menstruação, no caso da menina. bem antes, bem antes. Por quê? Porque ela dá risada. Ah, porque... Ah, é legal. Por que eu tô sentindo... Ah, eu quero ficar mais tempo no banho, né? Tem muito disso. A sensação, eu vou ficar no aqui caso. mais tempo. E ali, de repente, ela não tá ligando aquilo à sexualidade. Não, de ela repente. não tá. De repente, não, ela não está. Só que é uma zona de prazer. Então, ela começa a perguntar. Então, quando ela começa a perguntar, a gente diz sempre. Quando a criança te fizer qualquer pergunta, você não sai explicando, contando aquele livro. Porque tem mãe que fica, ai, o que eu vou falar agora? Ela tá me perguntando. Gente, calma. Ela perguntou sobre o álcool, você vai responder sobre o álcool. Você não vai contar a história. Você vai só responder aquilo que foi perguntado. É lógico que, se for uma pergunta, tipo assim, muito específica lá naquela questão, você não precisa responder daquela maneira. Você vai, de forma tranquila, você vai perguntar quem comentou, da onde que foi e tal. E aí você vai procurar uma maneira de você colocar as Quanto coisas. mais você querer se aprofundar na explicação, mais vai despertar curiosidade. Porque né? o que acontece? Não só de despertar.
tudo que eu digo assim, não, a pessoa não quer ver. É o proibido, né? Entendeu? Então, tipo assim, não pode. Não pode. Fala, não. Por que não pode, Não, né? não pode. Então, uma pergunta clássica. Mãe, meu filho tá me perguntando por que eu fecho a porta do meu quarto. Por que eu fecho a porta do meu quarto? Ué, responde tranquilamente. Mamãe fecha a porta do quarto porque mamãe sempre foi acostumada a dormir com a porta fechada. Mas se você precisar, é só entrar. A porta não está trancada, a porta está fechada. Qual o problema de você responder isso? Nenhum. Aí você já pensa que a criança está sabendo alguma coisa, ouviu algum barulho ou outro tipo de barulho, enfim, e você vai... Ai, será? Não. Muitas das vezes a maldade tá na gente. Complica entendeu? uma coisa que era pra ser simples. É verdade, uma coisa é verdade. simples. Você tá ali perguntando. A minha filha já me perguntou. Há muito tempo, acho que ela tinha 4 anos. Ela falou, mamãe, eu posso dormir hoje no seu quarto? Aí eu falei assim, pode, até o seu horário. Ah, eu queria hoje dormir aqui. Você já tem 4 anos. Você tem o seu quarto, sua cama quentinha. Você vai dormir no seu quarto. Chorou. Fiz que não ouvi. Foi pro quarto dela. E você falou nessa questão, né, da criança, né, se conhecer em relação ao prazer. É uma coisa que eu acho que eu nunca falei pra ninguém. Mas, Lá vem. entendeu? Não, eu nunca falei isso pra ninguém. Mas a primeira vez que eu senti prazer... Eu era criança ainda, eu acho que eu tinha nessa faixa de 9 para 10 anos. Eu tava no Jardim São Benedito roubando peixe no lago. Eu lá com uma sacolinha, uma redinha, né? Aquela redinha de pegar peixe. E eu peguei o peixe e o guarda viu, saiu correndo atrás de mim. Quando eu fugi do guarda, eu senti essa sensação. Foi a primeira vez que eu senti. Mas Adrenalina. eu não sabia o que era, entendeu? Mas foi uma sensação de prazer, entendeu? Foi a primeira... É estranho, né? Que a primeira vez que eu senti uma sensação de prazer foi fugindo de um guarda. Ou seja, o guarda proporcionou isso. Foi a situação, entendeu? A adrenalina, ela causa isso. Porque... nem sei a palavra que eu vou usar, que é impróprio. Mas assim... O guarda me fez ter prazer, isso é estranho. Não é nesse sentido aí. O que acontece é o seguinte, é aquela adrenalina, vamos usar a palavra adrenalina, a adrenalina que te agitou, vamos colocar assim. Sim, porque foi tipo, que trouxe eu pra não, você eu essa não sensação. urinei de medo, foi diferente. Eu realmente... Foi uma ejaculação, entendeu? Sim. Fugindo do guarda. Sim. Mas isso é estranho, cara. Sei lá. Não é estranho, porque é que eu não posso explicar isso aqui assim. Eu nunca falei isso pra ninguém. Isso aqui é exclusivo, entendeu? Inédito. Aí só vai pra internet. Porque aí são zonas de prazer, entendeu? É outro departamento. Não é de Natal, nem de peru de Natal. Olha onde nós vamos parar, né? Eu sentindo prazer fugindo do guarda. Entendeu? Isso nos anos 80. Isso dá um corte. Você vê. Voltando a uma coisa mais saudável, o Natal, né? Vamos falar sobre a afetividade. Afetividade do Natal. Afetividade. Então, afetividade quer dizer o quê? Um conjunto de emoções e sentimentos. Então, como a gente começa a pensar sobre um conjunto, né, de emoções e sentimentos? Como é que tá a nossa emoção pro Natal? Qual é a perspectiva de Natal? Quem tá animado pro Natal? Quase ninguém, sabia? Verdade. Quase ninguém. Rapaz, esse ano tá um ano tão estranho. Tão foi que nem estranho. pra Copa. Cara, Verdade. você não via aquele clima Não, de Copa, não. que é rua enfeitada, as pessoas comentando. Agora com o Natal, a mesma coisa. A gente já tá chegando perto do Natal e... Eu não sei se foi por colocar a Copa pós-eleição e antes do Natal, ficou uma coisa estranha, ficou atípica, que sempre é em junho, né? Eu não sei se foi esse fator. Não sei, as pessoas estão menos engajadas, eu acho. Não, que mas realmente, datas festivas. você vê que Natal também, eu não sei se também tem uma ligação com a pandemia, né? As pessoas não estão com aquela animação Quase toda. não vê casa enfeitada. Não vê, é Nem verdade. a luzinha verdade. Nem a luzinha Tinha piscando. competições, né? Tinha competição da casa aquela mais, casa sempre mais flamboyante que arrumada. ganhava. Aquela tá. Aquela tá Eu vi na linda. internet. Só que o dia que aquela casa parar... Ferrou, meu amigo. Ferrou, Tá o mundo lindo. tá acabando.
Eu moro ali A perto. besta tá vindo, o anticristo, corre. Corre do guarda. Sai correndo. Será que esse guarda tá assistindo? Será que ele é vivo ainda? Eu não lembro, cara. Isso foi em 88, 89. Muito tempo, cara. Você não era nem nascido, Cris. Não era nem projeto. Dá uma olhada aí quem tá acompanhando a gente aí pelo Facebook. Tiago da Silva, boa noite. Luciano Freitas, meu amigo, que saudade de você, cara. Um dia eu quero você aqui na bancada. Angélica Cristina. Aí, ô Lidiane, é um tema até interessante pra você, né? Eu falei dos meus avós, né? Ela dizendo que perdeu o pai dela no dia 25, no Natal mesmo. Angélica, o que ela botou? Ela também disse que quem alegava no Natal era a irmã que faleceu de Covid. Meu Deus. Não estou conseguindo esquecer. Então, Angélica, eu assim, no Natal, todo dia 25 também para mim é uma data muito marcante. Por quê? Porque no dia 25 eu também perdi uma pessoa muito importante para mim. Então, eu tenho minha filha, né, de 9 anos, e também tive uma outra filha, só que eu perdi a minha filha. Então, eu perdi tem 2 anos a minha filha, e após perder minha filha, no dia 25, completou 2 meses que ela havia falecido. Então, assim, como que eu encarei aquele Natal? É difícil, eu sei, eu entendo a dor de cada um que pode mensurar. Mas como que eu procurei encarar o Natal? O Natal, para mim, naquele ano, eu vou te confessar que foi o pior Natal. Por quê? Porque quando a gente sai do hospital sem barriga e sem o bebê, só quem passou sabe, né? Então, o que eu procurei colocar para mim? Assim, eu tive o privilégio e a oportunidade de gerar minha filha. Você teve o privilégio de conviver com a sua irmã, né? O tempo que ela esteve entre vocês, né? Entre nós aqui. E subiu ali, eu não sei se foi quem. Foi a irmã. Então, a irmã, faleceu eu falei, de Covid. e outra pessoa que ela botou ali acima. Eu não me recordo agora. Foi o pai que faleceu no pai. O pai que foi no dia 25 mesmo. Então, o seu pai, né, e a sua irmã. Então, eu coloquei para mim, Angélica, assim, que naquele ano eu tinha motivo... É doido, mas é real. Eu tinha motivo para agradecer a Deus. Por quê? Porque eu fiquei numa UTI, minha filha ficou vários dias morta dentro de mim, e eu correndo um risco de vida, eu sem saber se eu ia encontrar minha filha que estava em casa me esperando e também esperando a irmã. Cheguei em casa sem a irmã, sem a barriga, mas no Natal eu tinha algo para agradecer a Deus, que era ter tido a oportunidade de estar aqui para fazer diferença na vida da minha filha e das outras pessoas. Então, assim, é difícil, né? O que eu te digo é que, assim, a gente não sabe o porquê, a gente não sabe a hora, a gente não sabe o dia, a gente não sabe o momento, mas eu acredito que para tudo tem um propósito. Então, tipo assim, se você conseguiu superar tantas outras coisas e teve que encarar isso daí, é porque Deus estava te fortalecendo. Eu acredito assim. Alegria é uma coisa muito complexa da gente colocar assim como a dor. Porque o que pode alegrar um pode não trazer satisfação para o outro, né? Mas assim, eu penso que você tem motivo também para agradecer mediante a isso, porque você teve o privilégio de ter sido filha da pessoa que eu não sei o nome, você não colocou, e também de ter convivido com eles esse tempo todo, com a sua irmã e com seu pai. Então, em tudo a gente tem que pegar o que é bom, guardar, fica as lembranças, nada vai ser como foi, nada, é igual a música diz, nada do que foi será, e não vai ser mesmo, do jeito que já foi um dia, não vai, né? A gente não esquece, quando a gente perde um bebê, as pessoas falam, daqui a pouco você é engravida de novo, você tá nova, você vai ter outro, nada é igual, né? Mas fica pra gente o privilégio do tempo que a gente conviveu com aquela pessoa, né? Que ninguém teve esse privilégio como você teve, né? Assim, eu
Eu desejo um abraço, né, fraterno para você. Que você guarde aquilo que foi bom para você, os momentos que vocês tiveram. Fica a saudade mesmo, a lembrança, os momentos bons, né? A gente guarda o que foi bom. Aquilo que traz, o que não nos pode não nos dar esperança, a gente tenta esquecer. E colocar que amanhã o sol vai nascer de novo. É isso. Amanhã o sol vai nascer de novo. Entendeu? E embora seu pai não esteja entre nós e nem a sua irmã, mas outras pessoas estão ao seu lado, precisa de você, tem você como uma pessoa importante, entendeu? E muitas das vezes estão contando com um abraço, com um sorriso seu, entendeu? Ó, não te conheço, mas já tô mandando um abraço pra você, bem apertado. É isso, Angélica. E a mensagem de uma pessoa que está falando de experiência própria, né? Não só o que ela estudou na faculdade, mas do que ela viveu, né? Então, é abraçar quem está no momento, né, ao lado. E a dor vira lembrança, né? E boas lembranças. Eu, por exemplo, eu convivi muito com meu avô, com minha avó, então hoje se tornou mais saudade mesmo, né? Claro, entristece, mas que bom que eu pude, né, conviver com ele, sempre tratei muito bem, não tem nenhum tipo de remorso. Gratidão pelo tempo vivido, né? Nossa, era assim... E eu fui uma criança muito criada com pessoas idosas. Eu fui muito criado assim, com os irmãos da minha avó. Então eu ouvi aquelas histórias. Eles viveram a história, né? Guerras. E era muito maneiro sentar assim às tardes, conversar. Né? Então, Angélica, força aí, entendeu? Segue aí o conselho da Lidiane, que além de psicóloga, ela falou como experiência pessoal mesmo, entendeu? E infelizmente ela não teve, né, como conviver com a filha, e ela ainda teve que conversar, né, com a filha que na época tinha 7 anos. Passar isso pra ela ainda, né? Eu digo pra todo mundo, assim, enquanto profissional, né, a gente trabalha conversando. Mas quando eu desci a escada do hospital, eu pensei, e agora? Me explica. Essa vai ser minha conversa mais difícil. E ali eu expliquei o que não tinha explicação nem pra mim, porque eu não sou hipertensa e o meu caso foi uma fatalidade. E ali eu criei uma história pra minha filha e que deu certo. E toda vez que eu conto essa história, outras pessoas contam essa história também, porque é aquilo que eu falei aqui, a criança nem sempre está preparada para ouvir aquilo que o adulto está, né? Verdade. E aí, lógico, ela chorou, ela ficou chorando muito, ficou muito mal, ela também não queria, falou que ela estava zangada com o Papai do Céu, que ela não queria carta com o Papai Noel, ela não fez nada naquele Natal. E ali eu tive que respeitar aquele momento dela. Verdade. Né? Por quê? Porque ela queria pedir o quê? Ela dizia, eu vou fazer uma carta para Papai Noel, que a escola pedia, e eu vou pedir o quê a ele? Eu vou pedir a minha irmã de volta? Ele não vai trazer de volta. Papai do Céu deu minha irmã e pegou de volta. Eu não entendo por que dá as coisas e pega de volta. Eu não quero. Então, enquanto ali eu tinha que respeitar também. Tem né? que ter muita força para lidar com isso, né? Nem Eu adulto, ouvir isso de uma criança. Eu não saberia o que falar, assim. Né? Eu desmontaria aqui. Mas eu falei, filha. Botava no meu colo e falava: meu amor, mamãe já te explicou. Vou resumir a história para você, então. Já que você tá querendo saber. Filha, imagina o seguinte. Tava a mamãe e a sua irmã. Sua irmã é igual você, dorminhoca. Tava dormindo. Imagina como se tivesse um prédio pegando fogo. Papai do Céu tinha que salvar alguém. Mamãe chamando sua irmã. Sua irmã não acordava, filha, porque ela é preguicinha igual você. Aí ela riu. Aí eu falei, mamãe chamando, vem meu amor, ela não vinha, ela ficou dormindo. O anjinho veio, pegou sua irmã no colo, levou sua irmã. Papai do Céu não deu tempo de voltar para salvar sua irmã. Papai do Céu levou mamãe, porque mamãe é pesada, não conseguiu voltar a pegar sua irmã. Você ia ficar sem as duas. Se Papai do Céu deixou mamãe aqui para cuidar de você, como que você ia cuidar de sua irmã? Ela parou, olhou assim para mim, chorando. Eu amo ela, mas eu prefiro você. A sinceridade da criança é incrível, né, cara? Assim. Foi isso que veio na minha cabeça pra falar pra ela. O que confortou o coração dela. Foi isso.
Aí a Angélica pode olhar aí pra mim e falar assim, ela tá contando, tá dando risada, ela tá bem. E não é isso. O que acontece é que quando a gente, internamente, a gente começa a entender que tudo é da vontade e na vontade, no tempo que tem que acontecer, que Deus permite, a gente aceita, a gente não pode se revoltar com a situação, né? E é isso. Lição. E às vezes, né, é aquela coisa, por mais que você, nesse caso, né, você teve que usar o seu coração, né? A faculdade não ensina tudo, né? Não. Você tem que realmente sentar com a criança. E hoje ela tá mais tranquila em relação a isso? Então, se você... Porque hoje ela já tem uma outra cabeça ela tem totalmente outra diferente. Cabeça. Por exemplo, 7 anos. se você encontrar com ela em qualquer situação, em qualquer lugar, e você vai lá, e você tá aqui com quem? Você tem irmã? Tem irmão? Ela vai te responder. Eu tenho uma irmã, mas ela morreu. Ela fala assim. Mas ela não olha pra você. Aí você fala assim, é quanto tempo? Eu não cheguei a conhecer ela. Ela morreu no hospital. Ela fala assim. Aí foi o que aconteceu? Ela vai te dizer o que aconteceu. Minha mãe teve uma pressão alta. E aí minha irmã não aguentou. Ela não resistiu, não, mas ela não olha pra você, não. Ela responde assim. Pô, a pessoa pergunta isso pra ela? Pergunta. Que horror, gente. Adulto pergunta, mas não pergunta sabendo, não. Tem gente que pergunta, mas tem gente que não pergunta. Não, mas eu digo você perguntar do que foi, gente. Pergunta. Chega. Tal da curiosidade, meu. Não, pergunta sim. Entendeu? Muita gente perguntou na época, que eu não sabia, né? Tipo assim, porque foi na época da pandemia, né? Tem 2 anos. E a sua irmã, tá quantos meses? Tá quanto tempo? Eu nem fui lá ainda ver sua irmã, não conheço sua irmã, um exemplo, falavam assim. Aí ela respondia, mas você não vai poder conhecer minha irmã. Minha irmã morreu, ela falava assim. Morreu de quê? Minha mãe teve pressão alta, e aí minha irmã... Ela não aguentou, não, e aí ela morreu. Ela falava assim. Até hoje, se você perguntar, ela vai contar isso. E naquela época, né, que a pandemia estava em alta, parecia que só podia se morrer de Covid, né? Não existia outra... Morreu de Covid, gente? O cara foi atropelado por uma carreta. Foi Covid? Foi Covid? É. Às vezes o cara tava com Covid, mas foi atropelado por uma carreta. Entendeu? Foi só um detalhe a carreta. Na verdade, foi Covid. E Lidiane, alguém já, no caso, né, na área profissional, algum paciente já te ligou assim, Natal, chorando, algo parecido? Coisas. Sério? Sim. Sim. Me ligou, fez chamado de vídeo, pessoas dopadas de medicação, pessoas xaropando mesmo. Tipo assim, fora mesmo de estar bem mesmo. Já tive que ir socorrer 2 pessoas ao longo desse tempo. Em bar, já socorri em família. Várias situações. Às vezes tem nem hora, né? A hora que bate desespero. Não, eu não desligo o meu telefone. Eu não Então, quando a gente atende alguns casos de depressão grave, a gente não pode desligar o telefone. Porque corre risco de suicídio, né? Essa coisa toda. Síndrome do pânico também. Por isso que quando às vezes chega, tipo assim, eu não tenho tanto horário disponível, eu não posso nem pegar, dependendo do nível, do grau que aquele paciente está. Por quê? Porque depende de uma disponibilidade. Não estou dizendo que vai acontecer, mas eu tenho que estar à disposição. Entendeu? Porque pode acontecer. Entendeu? Já me ligaram em N situações. Tô tirando minha vida. Eu não quero mais viver. Nossa. Eu cansei. Você tá onde? Não sei o que. Aí eu vou conversando. Enquanto eu tô falando, às vezes trocando de roupa e indo pra cada pessoa. Entendeu? Calma aí, vai tentando manter ela ali em contato. Isso daí. Já fiz isso já. Esse caso específico fiz 2 vezes. Uma vez 2h40 da madrugada e outra 5h10. Sempre são nesses horários, né, que acontecem as doideiras. Porque fez tudo, ligou já pra tá todo embriagado mundo, também, isso de aí, repente. E tal. E também já tomou remédio, fez isso, aquilo, outro, e já vai amanhecer o dia e já não quer mais. Já aconteceu de algum paciente seu chegar a fatalidade? Não, graças a Deus não. Graças a Deus não. Deve ser horrível, né, cara? Mas já aconteceu com uma amiga minha, esse tempo nossa, todo também, já aconteceu com uma amiga minha, né, de profissão, que ela lutou com uma pessoa ali, ficou o tempo inteiro. Tinha 2 pessoas que acompanhavam essa pessoa em casa, mas não teve jeito. Teve um momento que ela conseguiu o que ela queria. Qualquer descuido, né, a pessoa que realmente está decidida é Tá muito perigoso. disposta. Sim.
complicado. Dá uma boa noite aí. É Fernanda Gomes. A Fernanda é responsável pela Lidiane estar aqui com a gente. Fernanda! Grande Fernanda. Foi colega aqui da Rede Aurora. E eu assisti o programa, né, que a Fernanda atuava. E eu vi a Lidiane conversando. Falei, não, eu quero lá no GoitaCast também. Gostei muito. Boa noite, Fernanda. Fernanda. E o Thiago dizendo que topa esse bate-papo. Sucesso de Lidiane Gonçalves. Thiago é fã. Não, porque é uma data, né, cara, que para um psicólogo deve ser complicado. O telefone deve parar, né, cara? Assim, tem a questão da embriaguez, que às vezes a pessoa nem tá tão melancólica, mas o álcool leva para esse lado também. Ricardo, você sabia que quem mais liga nessas situações são os homens? Sério? Sim. Olha, São os sabia. homens. São os homens. Por quê? Pulou de galho em galho, sabe, Cris? E aí o que acontece na hora? Nada deu jeito. Tá sozinho, entendeu? Escolheu, no final ficou sozinha. Tinha duas, tinha uma, não tinha nenhuma. Então, começa essa avaliação também e se vê numa solidão. Tipo assim, na noite do Natal. Que é a época de família, né? De você família. Eu estou sozinho, né? Tem muito isso, sim. Entendeu? E algum paciente já se apaixonou pela psicóloga? Eu acho que isso é Por um questão sim. de ética profissional, não posso comentar esse caso. Não, o que acontece é o seguinte, quando a gente percebe, né, que há essa transferência, porque o que acontece? O paciente, muitas das vezes, ele, devido à situação, ele confunde as coisas. O cara já tá no nível da carência. Então, aí o que máxima. acontece? A gente, enquanto profissional, quando a gente percebe, que a gente sempre percebe, a gente encaminha para outro colega. Entendeu? A Correu o gente risco. encaminha. A gente encaminha, né? Porque, enfim, para poder dar seguimento ao Que acompanhamento. eu acho assim, professor psicólogo, eu acho que é uma das profissões que mais a galera se apaixona, né? Tem a questão platônica, né? Mais do professor. E a psicóloga, ela tá lidando muitas das vezes com uma pessoa que tá muito carente, né? De afeto. Já tá ouvindo ali todas suas fraquezas, suas fragilidades. É porque, na verdade, o que acontece é o seguinte. No caso, quando o homem ele está na terapia, ele já tentou tudo. Entendeu? A mulher não, ela procura, o homem não. O homem Entendeu? tem mais essa Ele tem resistência, resistência. ele tem que quebrar paradigmas, entendeu? E tipo assim, Acha quando há frescura, aquela empatia, Verdade. mas quando ele vai... É impressionante, tipo assim, acontece sempre isso. Tipo assim, eu atendo um homem a primeira vez... E dali ele já sai marcando pro mês inteiro. Ó, reserva esse horário pra mim. Mas antes ele tinha aquele preconceito, aspas, com ele mesmo. Tipo assim, psicólogo é frescura, vou gastar meu dinheiro à toa. Aí quando vai, gosta, aí já sai encaminhando, indicando pros amigos. Olha, pode... Eu tenho um paciente meu, em específico, o nome dele é até Matheus. O que acontece? Ele já me encaminhou 8 amigos dele. Cara. Só amigo dele. Ó, se sócio. ela não resolver... se Tem ela que dar não uma comissão resolver- a ele, ó. Toma 10% aí. Não, se ela não resolver, não resolve. Mas é por quê? Porque tem aquela coisa da empatia também. Na terapia tem o primeiro contato, né? Que você tem empatia ou não. E você vai ver. Se você não tiver afinidade com aquela pessoa, não tem como. Porque você vai estar tratando de coisas íntimas suas que você não fala pra ninguém. Porque o psicólogo é uma pessoa neutra, ele é o hiato naquela situação ali. Então, tipo assim, ele não é uma pessoa que vai tomar partido de A e nem de B. Ele vai ser neutro, ele vai pontuar pra você o que você precisa ouvir, você gostando ou não. Entendeu? Tipo você falar pro psicólogo, eu senti prazer correndo de um guarda quando era criança. E foi por causa de um peixe. Tô roubando peixe. Olha só. Bendito peixe. Rapaz, criança tem umas doideiras, né, cara? Agora, Cris, você já foi a psicólogo? Nunca. Eu também nunca fui, cara. Gente, terapia é vida. Tá? Terapia Cara, é vida. mas eu tenho muita vontade. Eu já ouvi falar muito isso. Vá, que depois que você for, você não vai querer parar. Mas Você eu vai tenho querer ir. certeza que Cris Às não é vezes nada eu de ouvi falar. preconceito, não, né? Não, É correria não. mesmo, né? Correria. Eu ouvi um cara falar, todos os homens bem-sucedidos vão fazer terapia. Sim. Eu preciso É fazer. aquele famoso amanhã eu vou. Eu tenho 9 pacientes homens hoje, tá? 9. Porque assim, eu nunca fui um psicólogo. Eu já conversei com psicólogos, né? E Mas é diferente. E teve uma que falou que tava a fim de rasgar o diploma. Eu comecei conversando.
Teve outra que falou que eu tinha que fazer uma viagem internacional. Eu fiquei pior. Porque eu não Nossa. podia fazer viagem internacional, entendeu? Eu falei, eu sou um bosta, cara. Eu não posso fazer viagem internacional, né? Tipo assim, uma solução que não dá, cara. Inviável, né? E aí depende da linha, né, de atuação dessa profissional que te sugeriu isso daí. Depende da linha de atuação. Espero que ela não esteja assistindo. E uma coisa também, né, que minha irmã se formou recentemente em psicologia. Existe uma ética, né, de psicólogo não atender ninguém da família. Não, a gente não atende parente, a gente não atende... Por exemplo, se eu atendo sua esposa, eu não posso te atender, a não ser que seja terapia de casal. Se eu atendo sua esposa, eu não posso atender a irmã dela. Entendeu? Ah, interessante. É por quê? Porque acontece o seguinte, a pessoa vai indo, chega certo momento... Vai misturar, ela, né? Não é só isso. Ela cria critérios, eu vou falar até aqui. Isso eu não vou falar porque vai que ela comente ou vai que ela... Entendeu? É isso. Tá falando... Tem coisas que é Às mais vezes eu fácil vou falar com o fulano, estranho, vou né? falar de fulano, que vai ouvir fulano Oh, amanhã. Ou também, tipo assim, vai tomar partido de A ou de B, entendeu? Nesse sentido também. É o que mais acontece, na verdade. Ah, fulano gosta mais de fulano do que de mim. Entendeu? E existe caso, assim, por exemplo, de um paciente que hoje, né, ele tá fazendo um tratamento com você. E você teve que indicar ele para um psiquiatra. Muitas situações. O que acontece é o seguinte: psicólogo, a gente não receita medicação, né? Então, o que acontece? Dependendo do quadro daquele paciente, ele necessita de fazer uso da medicação, sim. E uso regular, entendeu? E aí ele vai para avaliação, depois ele volta. E também há alguns casos também que a gente já recebe encaminhamento do paciente com o laudo já do psiquiatra. Sugiro terapia 3 vezes na semana, sugiro 2 vezes na semana, avaliação psicológica, já vem assim. Ou o parecer, ou o laudo, sempre vem. Entendi. Que tem essa questão, né? Às vezes você já é uma patologia, né? Uma questão que tem que receitar. E essa questão de remédio é muito sério, né? Porque Sim. pode causar uma dependência. Até porque tem muita gente que quer se automedicar, tá? Ah, deu certo com o vizinho, vou De repente quer começar usar a até tomar. como uma droga, né? Então, Uma droga sim, legalizada. Sim, vou tomar essa medicação porque deu certo com fulano. Não, só o profissional pode te avaliar. Até porque eu já peguei vários casos, que a pessoa estava tomando uma medicação que não tinha nada a ver com o que a pessoa tem. Nada a ver. A patologia é uma coisa, a pessoa tomando outro tipo de medicação. É receita de bolo, né? Entendeu? Cada pessoa é única. Verdade. Isso aí não tem. E outra coisa, como cada um reage, é o que difere. Entendi. Bem, infelizmente, né? Estamos Já? chegando aí ao final de mais um GoitaCast. A hora voou. O Billy me deu uma avisada ali. A conversa, né? Cada vez melhor, né, cara? Hoje a gente Quando o falando de papo Natal. E Lidiane, eu não sei se a gente vai falar, vai ter o que. Eu acho que a gente pode fazer mais uns 4 programas fácil. Não sei. Só o tema do peixe já dá uns 4 programas. Do peixe é uma Peixe questão era muito qual? séria. Carapacu? Lebiste. Era como se fosse um cachorro vira-lata, entendeu? Se fosse Pacu. Aí eu recitar hipoglós. Nossa. Depois dessa, só Tem que ir encerrando o embora. GoitaCast. Lidiane, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, trocando essa ideia, né? Podendo partilhar um pouquinho. Que fique pra gente, né? A reflexão de que, mediante qualquer situação que tivermos passado, enfrentado, que a gente sempre pense que amanhã o sol vai nascer de novo. Mas é claro que o sol vai voltar Vai amanhã. voltar, Renato então Russo. não tem como ser diferente, né? E a gente não pode perder a esperança. De nada, a gente não pode perder. Embora eu digo muito assim, olha que coisa incrível. E é verdade, tá? Olha, Angélica, isso daí que eu vou te falar agora. Angélica. Especialmente pra você. Eu nunca perdi uma tarraxa de brinco. E olha a ironia do destino. Perdi minha filha. Toda vez que eu boto brinco, eu lembro. E aí eu dou uma risada. Essa Por quê? alusão, né? Sim, por quê? Porque eu guardei dela, eu só a vi uma vez, mas o que eu guardei? Um sorrisinho
que ela tava. Então, na minha imagem, eu guardei o quê? Aquele sorrisinho, que eu digo um sorrisinho maroto, que tava tão bonitinho, igual uma bonequinha. Eu guardei isso. Eu não guardei o sangue que eu vi, eu não guardei o momento ruim, eu não guardei o vazio, eu guardei o sorriso. Entendeu? Então lembra do sorriso do seu pai, do sorriso da sua irmã, né? E que fique essa marca pra você. Assim como eu escolhi guardar o sorrisinho da minha filha, guarda do seu pai e da sua irmã. E a gente vai ficando por aqui. Quarta que vem, espero que estejamos novamente. Não, vamos voltar, né? Vamos voltar, lógico. Essa brincadeira não dá certo, não. Vamos estar aqui. A esperança é a penúltima que morre. Quem morre por último é Sarney. Valeu.